Hoje nós vamos falar sobre sistema muscular. Lembrando que esse sistema ele fecha toda a grande área do sistema locomotor. Conforme já foi dado anteriormente, nós falamos sobre sistema esquelético, falamos sobre sistema articular e hoje nós vamos fechar toda a parte do sistema locomotor, abordando o tema sobre o sistema muscular. Bom, essa é uma imagem que foi retirada de uma exposição chamada Exposição do Corpo Humano e ela tem uma relação importante com o que nós vamos abordar hoje, que é a importância dos músculos para os movimentos corporais. O quanto estes órgãos, ao se unirem, eles são fundamentais para a execução de um movimento, de uma ação funcional chamada de movimento, certo? Nosso corpo necessita desse movimento e esse movimento acontece de uma grande diversidade de formas. E é isso que eu vou tentar abordar isso aqui para vocês. Lembrando que preferencialmente o sistema muscular está relacionado ao movimento, mas a gente vai observar que ele tem outras funções importantes correlacionadas a ele. Então vamos lá. Bom, o que é, na realidade, o sistema muscular? O que ele é constituído? Ele é constituído por um conjunto de órgãos chamados de músculos. Nós temos um conjunto de órgãos chamados de músculos, que são preferencialmente os órgãos que constituem esse sistema. E quando nós estudamos os músculos, nós utilizamos o termo miologia, que é o estudo dos músculos. Então, quando esses músculos se unem, eles formam um grande sistema, chamado de sistema muscular. E para iniciar esse estudo, nós damos a definição do que é um músculo, que é o órgão preferencial do sistema muscular. Ou seja, olha, sistema constituído por células especializadas, chamadas de fibras musculares, cuja energia latente é controlada pelo sistema nervoso. De uma forma bem simplificada, traduzindo essa definição, imaginamos que um músculo é um órgão que contém no seu interior proteínas contráteis que são capazes de produzir energia mecânica e produzir movimento. E esse movimento ele vai ser controlado, ele vai ser sempre mediado pelo sistema nervoso. Então existe uma relação íntima entre sistema nervoso e sistema muscular. E aí entra diretamente relacionado ao órgão. Então, quando estudamos o sistema muscular, não tem como você separar a questão do músculo com o sistema nervoso. E lógico, vocês vão observar que quando eu falar de transformação de energia mecânica ou produção de energia mecânica por meio de proteínas contráteis, para que isso aconteça, há de haver uma grande concentração de substâncias químicas. Ou seja, além do estímulo nervoso, que é o que dá o start para a contração muscular, várias substâncias químicas também participam do processo da contração muscular em si. E aí a relação entre essa estimulação nervosa e as substâncias químicas, se a gente vê lá na fisiologia da contração muscular, quando nós falamos na matéria relacionada a neurociências, no conteúdo relacionado a neurociência. Então, não podemos esquecer, ou seja, um músculo é um conjunto de células especializadas que formam fibras musculares e essa fibra muscular ela é sempre controlada pelo sistema nervoso. Então, de uma forma geral, olha, os músculos são estruturas avermelhadas. Por que são avermelhadas? Porque é um órgão que gasta muita energia, é um órgão com alto grau de metabolismo, então ele precisa ser muito vascularizado. Lembrem que a vascularização é diretamente proporcional à contração muscular, ou seja, é necessário que os nutrientes cheguem aos músculos para que ele consiga produzir essa energia mecânica. Eu sempre falo que nem sempre o músculo ele pode ser estimulado pelo sistema nervoso, mas se ele não tem substâncias químicas para permitir a formação de energia mecânica, a contração não existe. Então uma parte dela fica quebrada. E olha lá o segundo, transforma energia química em energia mecânica.
Ou seja, precisamos de substâncias. Substâncias são estas, vou falando, cálcio, glicose, oxigênio. Então são substâncias fundamentais para que o músculo entre em contração. E representa de 40% a 50% do peso corporal. Então é um órgão pesado, ele tem uma boa importância em relação ao peso corporal, né? Então, e ainda, sim, nós vamos continuidade aqui, imaginando o que é um músculo, né? O que eu tenho no músculo? O músculo, na realidade, é uma união de várias fibras musculares. Então, o músculo ele é constituído por várias fibras musculares que são consideradas, na realidade, as estruturas que permitem a contração. Só que a fibra muscular ela vai ter sempre vai estar sempre associada ao famoso tecido de revestimento, ao famoso tecido de fixação, que é tecido conjuntivo. Então, de uma forma geral, lembramos que um músculo, ele predominantemente é constituído por fibras musculares, o agregado de fibras musculares, e essas fibras musculares elas são envolvidas e fixadas por tecido conjuntivo. Então, esse é o geral de um músculo. Lógico que essas fibras musculares, para que elas consigam realizar metabolismo, elas precisam estar em contato com o sistema nervoso e obrigatoriamente precisam de substâncias químicas que são provenientes da onde? Do sistema circulatório. Então essa é a primeira característica que a gente tem que lembrar sobre músculo, ou seja, fibra muscular. E aí nós temos as fibras musculares. As fibras musculares na realidade são constituídas, dependendo do tipo de músculo, pela união de várias células musculares, são chamadas de miofibrilas. Então, uma fibra, nós temos várias miofibrilas, por isso que se diz que a fibra muscular é uma estrutura multinucleada, porque ela apresenta várias células musculares que se unem formando uma fibra. E um músculo apresenta várias fibras musculares, dependendo do tamanho do músculo, sua localização. Tem músculos que têm mais e tem músculos que têm menos fibras musculares. E quando estudamos a fibra muscular mais especificamente, nós observamos isso que eu vou falar no próximo slide. Então, uma fibra muscular ela tem uma unidade funcional que é chamada de miofibrila. Por que ela é considerada a unidade funcional? Porque no interior de uma miofibrila nós vamos encontrar as proteínas contráteis. Essas proteínas contráteis é que na realidade são as fundamentais para que o músculo entre em estado de contração. Essas proteínas são chamadas de actina e miosina, e a união dessas, ou seja, o contato delas, obrigatoriamente há necessidade de substâncias químicas, mas conforme eu já falei, eu não vou me adentrar muito aqui nessa parte. A gente fala isso lá em neurociência, explicando a fisiologia da contração muscular. Mas dentro de uma miofibrila eu tenho uma unidade funcional em que existem as proteínas contráteis chamadas de actina e miosina, e essas unidades funcionais recebem o nome de sarcômero. Aí está o sarcômero. Sarcômero ele tem essa dupla constituição, né, de filamentos de actina e filamentos de miosina, que nada mais são proteínas contráteis. É o que diferencia os músculos dos outros órgãos, porque os músculos, dentro de suas fibras, apresentam essas proteínas contráteis chamadas de filamentos de actina e filamentos de miosina. E aí, quando estudamos músculos, nós temos que observar que dentro do nosso corpo nós temos 3 tipos de músculos. Cabe salientar que aqui eu vou fazer uma abordagem geral sobre cada tipo de músculo, mas a preferência da minha aula hoje aqui é falar sobre músculo estriado esquelético. Esquelético eu estou relacionando a locomotor. Quando eu for falar de coração, eu falo do estriado cardíaco. E quando eu for falar das vísceras, a gente fala dos músculos lisos. Então, dentro do corpo humano, nós temos 3 tipos de músculo. O mais comum de todos são os músculos estriados esqueléticos. O segundo tipo é a musculatura lisa. E o terceiro tipo é a musculatura estriada cardíaca. Vou fazer uma abordagem geral de cada uma delas separadamente. Então, aí nós temos o esquelético, o liso e o cardíaco.